E fazer parte da ABU te auxiliou nisso, pastor Agripino, né? Nesse pensamento lógico, prático, né? De quem é Jesus, mas as redes de estudo, as trocas, te auxiliava nesse sentido de te fortalecer ainda mais dessa convicção da fé? Ah, sim. Bom, aí você tem aquele foco, né? Foco, leitura no ano da palavra de Deus. Ler livros, né? Naquela época, no início, não tinha as redes sociais, as plataformas digitais que nós temos hoje. Então, eu gostava de ler, né? Não gostava, gosto, né? Eu gosto de ler, eu gosto de questionar, eu gosto de perguntar, de entender. Eu sou daqueles que ia para as reuniões de oração, as vigílias, né? Nas madrugadas, né? Então, isso me impulsionava, independente daqueles que estavam em volta de mim. Então, eu não era muito influenciado, porque muitos que estavam em nossa volta não tinham o mesmo interesse, a mesma motivação e mesmo engajamento, né? Então, as coisas começaram a crescer, a desenvolver a partir do que estava dentro de mim, né? Eu preciso fazer isso, então, quais são os passos necessários? Com muita objetividade, né? Quais foram suas referências cristãs nesse período inicial de caminhada de fé? Bom, em termos de livro, eu li Martin Lloyd Jones, C.S. Lewis, John Stott, né, que eram os livros emergentes que nós tínhamos naquele período na língua portuguesa, né? Então, essas pessoas foram pessoas que me influenciaram bastante, né? Muito desses livros. Até hoje, né? Tem os livros aí que fazem parte da nossa história, né? E na vivência de igreja? Olha, na vivência de igreja, você tinha. Sempre em igreja, você vai ter um grupo, geralmente minoritário, de irmãos que têm os mesmos objetivos, né? Lamentavelmente, era mais minoritários mesmo. E a gente tinha um compromisso, né? Toda semana, reunião de oração, toda semana a gente fazia vigília, estudo bíblico, a gente separava um período antes de começar uma atividade, a gente reunia num escritório logo de manhã para orar, para fazer jejum, ler livros e compartilhar um pouco daquilo que leu. Então, isso era uma forma de gerar uma motivação, né, entre os poucos seletos que a gente tinha. É lógico que você tinha muitos outros irmãos. Agora, foi muito interessante, que aqui eu não posso esquecer que naquele período que eu estive na universidade fora, né, lá no Maranhão, teve essa irmã que foi conselheira, ela marcou muito a minha vida, porque constantemente ela escrevia cartões com textos bíblicos para me fortalecer, porque eu não tive a oportunidade, logo na conversão após o acampamento, de ter uma convivência na igreja, né? Eu tive que logo na sequência viajar, então eu estava naquela ali, né? Como é que é esse desenvolvimento da fé? Então sempre ela mandava as cartinhas, mandava os bilhetes, mandava os cartões, isso me gerou uma motivação, sabendo que eu precisava realmente ter alguém de influência, né? Então, eu tive pessoas que me influenciaram dentro da própria igreja local. Aí os outros eram mesmo esses livros que foram citados, né? E aí entraram também nesse meio aí alguns livros missionários, que aí me geraram maior motivação, e dentre eles foi o livro Por Essa Cruz Te Matarei, do Bruce Walson, né, da editora Vida, um livro muito antigo, que mostrou a história de um missionário, né, que pagou um alto preço para cumprir a missão que Deus tinha dado a ele, né?